Bom dia, irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos a festa das duas colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo. Celebramos nas seguintes intenções: em ação de graças pelo aniversário de Gabriel Bittencourt e Geni Borges de Mello, e pelos falecidos Benedito José Andrade, Adão Bento, Maria Aparecida Gil Ferreiras, Deolinda Teodoro, José Luiz do Nascimento, Carmelinda da Costa do Nascimento, Maria Ângela do Nascimento, Pedro Gabriel Gomes do Nascimento, Basílio Giacomini, Sônia Regina Amaral de Avó, Abel de Melo, Diva Giacomini Corro, pelos falecidos da família Nascimento e família Giacomini. Iniciemos nossa celebração cantando. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para participar da Santa Eucaristia na Capela de São Pedro, São Paulo, pelo Facebook da Paróquia A Nossa Senhora da Paz. Eu gostaria de rezar especialmente pelas intenções de cada um de vocês. Se alguns têm algumas intenções, podem deixar nos comentários. Queridos irmãos e irmãs, antes de começar a Santa Eucaristia, vamos fechar os nossos olhos. Preparamos os nossos corações para que participar nesta Santa Eucaristia de uma maneira melhor possível. Celebramos hoje a festa de apóstolos Pedro e Paulo. Como nós sabemos, eles são colunas da Igreja, duas personalidades totalmente diferentes. São Pedro foi uma pessoa bem humilde, simples, um pescador, não tinha muito estudo, mas Jesus escolheu ele para administrar a igreja. Quando Jesus perguntou para os discípulos: o que vocês acham quem eu sou? Primeiramente o Pedro falou para Jesus: Jesus, você é verdadeiro Filho de Deus, o próprio Messias. Deus escolheu as coisas grandes para os pequenininhos. Ele conseguiu de entender quem é o Jesus, por que Jesus veio aqui no mundo. Então Jesus falou para o Pedro: você é pedra e eu construirei a minha igreja sobre você. Queridos irmãos e irmãs, Deus não chama os capacitados,
mas Ele capacita os chamados. Todos nós somos chamados para testemunhar a nossa fé aqui no mundo. Todos somos chamados, através do sacramento do batismo, fazer parte do reino de Deus, viver a nossa fé em Deus aqui no mundo. E por sua vez, São Paulo, ele era uma pessoa muito inteligente. Ele fez estudo como um professor mais famoso naquela época, Gamaliel. Ele nasceu numa família nobre, uma família judaica. Ele tinha tudo estudo, falava várias línguas. Quando ele terminou o estudo, ele começou a perseguir os cristãos. Mas Jesus chamou ele a testemunhar a sua vida para este mundo. Até ele sacrificou sua própria vida. Quando ele converteu, até a comunidade cristã tinha muito medo de acolher ele, porque eles pensavam que ele está entrando na comunidade cristã para lhes matar. Mas ele ficou firme. Ultimamente, com a própria autoridade do seu São Pedro, ele começou a fazer a missão dele nas comunidades pagãs. Ele fez muitas coisas, ele fez muitos milagres em nome de Jesus. Ele enfrentou várias dificuldades, ficou muito tempo na prisão, ele percebeu muitas perseguições, mas ele não ficou preocupado. Ele sempre dizia: eu posso tudo naquilo que me fortalece. Queridos irmãos e irmãs, nós também podemos pensar, muitas vezes, quando nos enfrentamos muitas dificuldades, nós simplesmente abandonamos a nossa fé, a nossa igreja. Mas São Paulo nos diz: não precisa preocupar, todos nós podemos fazer todas as coisas em nome de Jesus, porque Ele que nos fortalece, Ele que nos dá a força. Neste dia da festa de apóstolos São Pedro e São Paulo, podemos também pedir a graça da fé. Precisamos viver a nossa fé neste mundo. Precisamos testemunhar a nossa fé, não somente com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes e com as nossas ações. Então, neste momento, nós podemos deixar todas as nossas intenções nas mãos de Deus. Podemos pedir a intercessão do São Pedro e São Paulo neste momento. Nós também podemos pedir a graça do Espírito Santo para que participar nesta Santa Eucaristia de uma maneira melhor possível. Com muita fé e alegria, iniciemos a Santa Missa cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a Deus dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus Filho de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus,
para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte da vida e princípio da purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água, para que nos proteja nesse dia que vos é consagrado, e renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com a coração puro e receber a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós retirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Salmosos os santos, salmosos Senhor, salmoso Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturar
mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os
já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com alegria nós celebramos hoje, a igreja celebra hoje
essa solenidade, essa festa dedicada a esses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo, chamados por Jesus. Primeiro Pedro, que era pescador, trabalhava lá na beira do lago, pescando com seus companheiros, e de repente ele pesca a noite toda e não consegue pegar peixe nenhum, uma má pescaria, e de repente, quando estão arrastando as redes lá na praia, estão já terminando as atividades porque pescavam à noite, aparece Jesus e começa a falar com eles, sobe na barca que é de Pedro e começa a pregar, e depois da pregação fala para Pedro para ele afastar para dentro do lago, para soltar as redes, nós vamos pescar. E Pedro certamente disse para ele, e não é hora de pescar, esse horário ninguém pesca, esse horário não pega peixe, se nós não pegamos à noite, muito menos, durante o dia, de manhã, vai ter peixe. Mas, por causa da tua palavra, ou seja, por causa do teu ensinamento que você fez aqui, eu vou obedecer. E ele afasta. E quando solta a rede e puxa essa rede, ela vem superlotada ali de peixe, faz uma pesca grandiosa, milagrosa, e ele olha para Jesus e fala para Jesus, se cai aos pés de Jesus e fala para ele, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ele fala, eu não sou digno. Ele percebe que está na presença de alguém com muita autoridade. E o que seria comum para nós, depois de uma pesca milagrosa dessa, falar, opa, agora eu achei um meio de ganhar dinheiro mais fácil, nós vamos continuar pescando e pegar mais peixe, ganhar mais dinheiro, mais coisas. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus fala para ele, deixa a tua barca, deixa a tua rede e me segue, e eu vou fazer de você pescador de homens. E Pedro faz isso, abandona tudo depois de uma pesca tão grandiosa dessa, e começa a seguir Jesus, começa a trabalhar numa outra missão, numa outra pescaria. Também São Paulo, São Paulo era um homem que trabalhava no Império Romano, era uma pessoa estudada, uma pessoa importante, e ele defendia ali o reino ali de Israel, que estava sobre o Império, e ele prendia todas aquelas pessoas que se diziam cristãos. Conheceu Jesus muito depois, ele não conhecia pessoalmente Jesus, mas perseguia os cristãos. Essa era a função dele. Inclusive, o primeiro mártir da igreja era um diácono chamado Estevão. Eles levaram esse diácono preso diante dos pés de Saulo, o nome dele era Saulo, e apedrejaram Saulo, apedrejaram Estevão até a morte. Primeiro mártir, quer dizer, não era brincadeira, ele realmente estava prendendo os cristãos, estava perseguindo os cristãos, até que chega um momento que ele vai indo para o caminho de Damasco para buscar aprender pessoas que eram cristãs, e ele tinha autorização, tinha carta do império, das pessoas, dos romanos, e ele vai para aprender essas pessoas. E quando ele está indo nesse caminho para Damasco, diz que por volta aí do meio-dia, uma luz muito forte envolveu ele, e ele caiu por terra. Uns dizem que caiu no cavalo, a Bíblia não diz isso, diz que caiu por terra. Não sabemos se ele estava a pé ou
estava a cavalo, mas ele caiu por terra e não conseguia ver nada, aquela luz ofuscou a vista dele, e diz que veio uma voz muito forte, que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele ouvia a voz, mas não via ninguém, e ele perguntou: Senhor, quem é? Quem fala comigo? E aquela voz falou para ele: eu sou Jesus que você persegue. E Jesus fala para ele: entra na cidade e procura ali por um homem chamado Ananias, e ele vai te dizer o que você deve fazer. E levaram Saulo para a cidade, e parece que 3 dias depois, ele sem enxergar nada, sendo conduzido por outras pessoas, vai até Ananias. Ananias fala para ele de Jesus, impõe as mãos sobre ele, ele volta a enxergar, e aí ele pede para ser batizado, ele se converte e se torna cristão. Então o chamado que Jesus faz para Pedro: deixa tudo, para com esse seu serviço e vem para ser pescador de homens. E agora também chama Saulo, fala: para com essa perseguição, para com tudo isso, e vem que você é importante para mim. E faz dessas duas pessoas que anunciam grandemente o reino de Deus. Pedro falando de Jesus mais para aquele povo judeu, para aquele povo já que era das 12 tribos de Israel, e Paulo vai se dedicar um pouco mais para os pagãos. Ele começa a ir para aquele povo que, inclusive no começo, as pessoas achavam que nem deveria ser pregado para eles, achavam que a salvação era só para o povo, para as 12 tribos de Israel, mas o Evangelho de Jesus fala, Marcos 16, 15 em diante, ele vai falar: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. E Paulo, ele entende isso, e ele começa a anunciar para todas as pessoas. E ele foi uma grande pessoa, uma importante pessoa que disseminou essa palavra de Deus para todos os lugares que ele foi. Nós temos as principais cartas da Bíblia que foram escritas por ele. Aonde ele podia ir pessoalmente, ele ia, evangelizava, convertia aquelas pessoas. Aonde ele não podia ir, ele escrevia e mandava essas cartas. Nós temos lá a carta aos Romanos, temos as cartas aos Coríntios, tem carta aos Filipenses, Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, aos Filipenses. Tem um monte de cartas ali que foram escritas por São Paulo evangelizando. Ele evangelizava com palavras, ele evangelizava com cartas, ele uma grande figura dentro da igreja. Quantas graças que aconteceu por meio de Paulo, que aconteceu por meio de Pedro. Eles são exemplos para nós aqui nos dias de hoje. Nós lemos a Bíblia e vai narrando toda a história dele. Nessas leituras de hoje, Jesus estando com os discípulos, ele fala: quem que o povo aí fora diz que eu sou? Vocês que estão andando aí no meio do povo, têm mais contato com as pessoas, o que eles falam de mim? E aí eles começam a dizer: bom, uns dizem que você é um profeta, outros dizem que é João Batista, que tinha sido morto, tinha sido degolado, mas que reviveu, outros dizem que é Elias, cada um diz uma coisa. E aí Jesus diz para ele: bom, isso é a opinião do povo. E vocês? Quer dizer, vocês que convivem comigo no dia a dia, quem que vocês dizem que eu sou? Certamente um olhou para o outro, ficou ali, mas Pedro toma a palavra e fala para ele: você é o Messias, o Filho de Deus vivo.
conhecimento humano, não foi a carne, o sangue que revelou isso para ele. Mas ele diz: é o meu Pai que está no céu. E aí Jesus coloca essa missão para Pedro. Fala para ele, né? Você vai ser a pedra. Eu vou mudar o seu nome, porque o nome dele era Simão. E Simão quer dizer caniço, era uma vara ali muito mole, muito frágil, que se dobrava facilmente. E ele fala: eu não vou, você não vai ser mais chamado Simão, mas você vai ser chamado de Pedro, né? De pedra, Cefas, lá na língua deles, que quer dizer rocha, alguma coisa firme. E em cima dessa pedra eu vou edificar a minha igreja. E a igreja nossa, ela vem sendo edificada desde o tempo de Pedro, né? Até os dias de hoje. Papa Francisco, que é o representante de Pedro, inclusive a palavra Papa, né? São as iniciais, né? De Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. O significado dessa palavra, né? Papa, é Pedro, apóstolo, o príncipe dos apóstolos. Esse Papa, nos dias de hoje, é representante de Pedro e continua a missão da igreja. E essa igreja está sendo edificada até nos dias de hoje. A igreja tem tribulação? Tem perseguição? Tem. No tempo de Jesus tinha, no tempo de Pedro tinha, nos tempos de hoje ainda tem tribulação. Mas todas elas nós podemos vencer se nós perseverarmos nessa caminhada. Um grande sinal para nós, né, é nessa leitura, primeira leitura, que fala que prenderam Pedro, levaram ele na prisão, colocaram, amarraram com 2 correntes as mãos dele, preso em corrente, e ainda colocaram, né, 4 conjuntos de soldados, com 4 soldados cada agrupamento desse, tendo 16 soldados vigiando dia e noite. Ele estava preso e ele está dormindo e de repente aparece ali um anjo, toca nele, acorda ele, as correntes caem e fala para ele, né, veste a tua roupa, coloca aí a tua sandália e me segue. E foi abrindo as portas e ele foi seguindo aquele anjo. E passou pelo primeiro grupamento, segundo, terceiro, quarto, as portas da rua se abriram e ele se pôs lá no meio da rua. Quando coloca lá, diz que aquela figura, aquela pessoa que conduzia ele, desapareceu. Ou seja, Deus tem poder de nos libertar. E aquele soldado, ninguém viu. Se nós continuarmos essa leitura, vai falar que depois ele vai direto para o templo. E Pedro começa a pregar no templo. E nessa pregação as pessoas veem e aí vão falar para as autoridades, falam: olha, o homem que você prendeu, está lá no templo pregando. E eles falaram: é impossível, estava preso. Foram lá olhar, as portas tudo fechadas, os soldados tudo no seu posto. Falaram: não, aqui ninguém passou por aqui, mas foram ver, ele não estava na prisão, ele estava lá no templo pregando. Deus tem poder de fazer tudo. Não poderia ele ter livrado depois Pedro da morte? Poderia. Só que Deus tem um plano para nós. Pedro vai cumprir toda a sua missão, vai cumprir toda a sua tarefa aqui nesse mundo, e chega uma hora que ele precisa também partir desse mundo, precisa glorificar com a sua própria vida. E ele é preso, ele é condenado e ele é crucificado também. A maior parte dos cristãos, das pessoas, eram crucificadas naquela época, porque a crucificação era o pior tipo de morte, mais humilhante, mais chocante que tinha naquela época. E eles crucificavam as pessoas. Inclusive Pedro dizia: eu não sou digno de morrer como Jesus. Eu não mereço nem desatar a sandália dele, muito menos, né? Morrer como ele.
E aí ele foi crucificado de cabeça para baixo. Colocaram ele de ponta cabeça. Você não quer morrer desse jeito, então você vai morrer de outro jeito. Crucificaram ele de cabeça para baixo. E São Paulo também, que pregou, que evangelizou, que fez tantas coisas, no fim ele se encontra e morre no mesmo dia, ali onde é a Praça de São Pedro hoje, lá em Roma, morre no mesmo dia junto com Pedro. Só que Paulo não foi crucificado, porque a lei que eles tinham naquela época não permitia crucificar uma pessoa que tinha cidadania romana. E Paulo tinha essa cidadania, ele era cidadão romano, então não podia. Mas degolaram ele, cortaram a cabeça dele, porque a lei não dizia que não podia degolar a pessoa. Então cortaram a cabeça de Paulo. Mas essas duas pessoas deram testemunho, deram a sua vida, enriqueceram a nossa Bíblia hoje, com todas essas cartas, esses ensinamentos, essa nossa doutrina baseada ali em Pedro e Paulo. E eu gostaria também de colocar, assim, essa capela que nós estamos celebrando hoje, é dedicada a São Pedro e São Paulo. E para mim, pessoalmente, tem um grande significado na minha vida essa capela, porque foi aqui que eu fiz a primeira pregação minha. Isso faz mais de 30 anos, 30 e poucos anos lá atrás, mas eu estava começando a trabalhar na igreja e fiz alguns encontros, uma experiência de oração e estava de férias, falei com o Jurandir, o diácono Jurandir também. Na época ele era coordenador da renovação. Eu falei para ele: Jurandir, nós estamos muito parados, nós estamos fazendo alguma coisa aqui em Bernardino. E ele ficou meio assim e falou: eu vou ver o que nós vamos fazer. Foi para a casa dele, aí à tarde ele me procurou, veio com um livrinho chamado Seminário de Vida do Espírito. E era um seminário assim, 7 dias, 7 palestras. E nós combinamos de fazer, marcamos para ser feito nessa capela e viemos para cá e começamos uma semana de pregação. E aí sentamos para montar as palestras. Ele falou assim: bom, essa primeira eu faço, a segunda tinha o Pedro, ele falou: o Pedro faz, e essa terceira você faz. Eu falei: você está ficando doido, Jurandir? Eu falei: eu não quero que faça alguma coisa, eu nunca preguei, como é que eu vou pregar? Ele falou: não, você faz sim, você leva o livro, me deu o livro, você lê o livro lá, monta e depois você vai fazer. Insistiu. Eu falei: não. Falei: bom, vou levar o livro, vou ver. Aí li, olhei, vi que falava sobre o senhorio de Jesus. Peguei e falei: bom, eu vou ver se eu consigo fazer. E aí ele me disse assim: também tem essa outra aqui que você faz também. Eu falei: mas eu não quero fazer nenhuma, você quer me dar duas? Ele falou: não, leva lá, você faz. Aí falei para ele: bom, eu vou ver. Se eu conseguir fazer essa, eu vou ver se eu faço a outra. Aí, enfim, naquele dia, eu me lembro, eu rezei o dia todo, jejuei o dia todo, até a noite, não comi nada, vim aqui e vim para fazer a palestra. E cheguei aqui, a igreja estava cheia, tinha o pessoal que estava fazendo, mas tinha também o pessoal da comunidade, era dia de missa aqui. E eu estava montando as coisas aqui para fazer a palestra, de repente chegou o Monsenhor Santana. Ele chegou na porta, lembro, como se fosse hoje. Ele meio assustado, uma que a capela estava bem cheia de pessoas, e outra ele olhando eu aqui na frente, eu preparando as coisas, não tinha começado ainda, mas estava preparando as coisas. Acho que ele pensou: né, o que esse maluco está fazendo aí na frente, né? Aí falei para ele, expliquei, apesar que nós tínhamos conversado com ele, pedindo autorização para fazer o encontro. E aí ele disse assim para mim:
bom, então eu vou embora e vocês continuam, vocês fazem o encontro de vocês. Eu falei, não, o senhor veio para rezar a missa, o senhor vai rezar a missa, depois da missa a gente faz a palestra. Aí ele fez a missa, concordou, rezou a missa, e aquele dia eu comunguei, digo, a primeira refeição que eu recebi foi Jesus ali, na Eucaristia, e depois fiz a palestra. E, modéstia à parte, né, saiu até muito boa. As pessoas elogiaram bastante. Aí eu falei, bom, vou fazer a outra, né? Aí a segunda eu também fiz, a outra palestra eu fiz, só que as pessoas falaram para mim, olha, saiu boa também, foi boa, mas não foi igual à primeira. Lógico, na segunda eu já não jejuei, eu já não comunguei, eu já rezei menos, preparei, quer dizer, eu já achava que era bom, né? Às vezes a gente vai tendo aquela vaidade, mas eu queria falar isso, né, porque é essa capela, é essa comunidade que eu comecei essa minha vida de pregação. Daqui nós fizemos depois um seminário desse em Sarutaiá, que uma mulher lá que pediu para a gente, vem aqui fazer para nós. De Sarutaiá fomos para Manguri, de Manguri nós voltamos a fazer uma experiência de oração em Sarutaiá e não paramos mais, né? Quantas graças que Deus vai realizando dentro da nossa vida. Mas essa missão que era de Pedro, que era de Paulo, hoje ela é minha, é sua, é do Padre, é do Papa Francisco, mas é de toda a comunidade, todas as pessoas. Nós precisamos falar de Jesus, quer em tribulação, quer nas facilidades, todo dia falar que Jesus é o Senhor, é o Salvador da nossa vida. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos guarde em seu amor infinito e em sua bondade escute seu povo que clama. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Fortalecei a fé e a coragem dos evangelizadores de nosso tempo e de nossa história. Nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. O anjo tocou o ombro de Pedro. As correntes caíram das mãos. Inspirai cada vez mais os que defendem a vida e trabalham a favor dos pobres e empobrecidos de nossa pátria. Nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Fazei-nos compreender ainda mais a verdade de Cristo para vivermos na comunhão e no testemunho da fé. Nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Fortalecei
pelo apóstolo Paulo, nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvimos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Inspirai o Papa em seu ministério, para que ajude a Igreja a anunciar o Evangelho em nosso tempo e em nossa história. Nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvimos. Ó Deus, olhai compassivo para nós, vosso povo, fazei-nos viver cada vez mais em vosso amor, e assim sejamos livres e fiéis ao vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por todas as mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício como coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das
com salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais a vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo, e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, e este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e
da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos como o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito, um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna como os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda, uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Salvador, como os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, ó Pai da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reúne em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, ó Pai dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória, saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Rezemos juntos, Pai nosso, que Estais no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dizestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo vos unir. Cordeiro de Deus, E tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Conheço o coração tão humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor,
sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Nós podemos acompanhar hoje às 20 horas pelo Facebook a adoração ao Santíssimo Sacramento. De terça-feira a sexta acontecerá a Santa Missa às 19h30, ao vivo pelo Facebook da paróquia, e em seguida a adoração ao Santíssimo Sacramento em louvor dos 100 anos da nossa paróquia. Na quarta-feira, Santa Missa para os enfermos, às 15 horas, ao vivo pelo Facebook. Todos os dias, às 15 horas, ao vivo pelo Facebook, o Terço da Misericórdia e, em seguida, o Terço Mariano. A paróquia comunica: aqueles que compraram a rifa da ação Entre Amigos, valendo um bezerro, que seria sorteado no dia 13 de junho, foi adiado para o mês que vem, devido à pandemia. Desta forma, as vendas das rifas continuam normalmente. Os interessados, favor procurar o Senhor Laércio ou a Secretaria Paroquial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Amém. E Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levam à prática celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outra pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças